Guarani empata 2-2. Júlio Nascimento, o Guarani merecia um outro resultado, hein, Júlio? Você acompanhou o jogo? Acompanhei, Batista, eu assisti o jogo, né? O primeiro tempo do Guarani foi muito abaixo, né? O Alexandre Pena até precisou mudar a formação depois no segundo tempo. O Guarani teve oportunidade, poucas oportunidades na primeira etapa, a principal dela talvez com o Matheus Souza. E o Guarani foi penalizado depois na reta final da primeira etapa com pênalti que o Tanabi conseguiu abrir o placar. No segundo tempo, sim, um Guarani que a gente espera nessa copinha, né? Um Guarani mais agressivo, tomando a iniciativa, independente do adversário. O time teve um momento melhor. Tanto que com os dois jogadores que saíram do banco, né, o Emerson e o Deco mudaram muito o panorama ofensivo do Guarani, conseguiu a virada, mas depois, no finalzinho, o sistema defensivo teve uma falha de atenção e o empate ficou com um sabor amargo, né? Um resultado frustrante, claro, principalmente pela campanha que o Guarani demonstrou no Campeonato Paulista Sub-20. O Guarani chegou na fase de mata-mata jogando bem, a base foi mantida, jogadores que estavam no principal foram colocados nesse time da Copinha, né? Como o Eliel, o Renanzinho, o próprio Matheus Souza, outros jogadores que estiveram também na equipe do Guarani na última Série B. Então, Batistão, pelo que foi apresentado principalmente no primeiro tempo, eu diria que foi uma estreia frustrante, porque o torcedor e todos esperavam uma vitória do Guarani contra o Tanabi. Principalmente porque muitos jogadores experientes, né, que já participaram do profissional, estiveram em campo. Só que esse campeonato é complicado, né? Um festival de futebol, ninguém consegue saber, porque o time adversário pode estar ali enxertado de jogadores também experientes, jogadores de empresários. Normalmente é isso que se faz. Só que o Guarani todo ano é assim. Não começa bem, começa empatando e depois se classifica. Bom, primeiro, mandaram aqui para mim agradecer meu grande amigo Mosca, lá de Hortolândia. Grande Mosca. Ibrachina é o Instituto Sociocultural Brasil-China. Está localizado lá na Moca, em São Paulo, tem campo sintético lá. Diz que é um projeto maravilhoso. Um grande abraço para você, Mosca. Obrigado pela passagem aqui do que quer dizer Ibrachina. Deu a informação correta. Correta, exatamente. Grande Mosca, hein? Grande Mosca. Ô, Batista, olha, eu acompanhei o jogo também. Inclusive, estávamos juntos, eu e Júlio Nascimento ali, o primeiro tempo acompanhando. Segundo tempo, eu vi praticamente que todo o segundo tempo do jogo, o Guarani realmente jogou muito mal, tá? Primeiro tempo foi apagadíssimo. E o seu Matheus Souza, seu Renanzinho, que são jogadores que têm que fazer a diferença. Você estava dizendo agora aí. Né? Jogadores que, num momento como esse, tem que prevalecer. Né? O próprio Lucas Cardoso, que na minha opinião falha no segundo gol, aquela bola ali é do goleiro. Momento decisivo da partida, o Guarani tinha conseguido virar a partida, um jogo duro, difícil, campo ruim, encharcado. O Guarani foi lá, numa bela jogada, diga-se de passagem, do Matheus Souza, fez o segundo gol e aí no finalzinho do jogo, o Lucas Cardoso, que é um jogador experiente, que tem passagem pelo profissional também, não pode falhar. Então, para mim, também um resultado frustrante. E olha, eu acompanhei também o primeiro tempo de Vila Nova e Aquidauana. O time do Vila Nova é muito bom, hein? Venceu por 2-0 e é o próximo adversário do Guarani. Agora, Batista, um detalhe em relação ao jogo de ontem, né? O Guarani no primeiro tempo, como os colegas colocaram, entrou muito no jogo do Tanabi, né? Aquele jogo mais de força, o Guarani é um time mais técnico. Mas chama a atenção a situação do gramado, né? O gramado para os dois, evidentemente, mas quem treina, quem joga lá é o Tanabi. Choveu muito antes do jogo. O Guarani tem um time mais técnico. Em outro recorte, os dois jogadores que fizeram os gols, eles entraram no segundo tempo. Dedo do treinador, que acabou colocando esses dois, eles fizeram os gols. E o Eliel, ele faz o pênalti a favor do Tanabi, a gente vê o lance mais uma vez aí, e ele participa efetivamente desse lance aí, que culmina com o gol de empate do Guarani. É frustrante porque esperava-se mais, até pelo time do Guarani, jogadores que passaram recentemente e disputaram a Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani joga quando agora, hein, Júlio? Sexta-feira, Batistão, contra o Vila Nova, 3h15, novamente em Tanabi, né? Como o Gleger citou, o Vila Nova é um dos principais times, né? Ao lado do Guarani, um dos favoritos dessa chave, então expectativa de um jogo muito acirrado na sexta-feira. Pelo regulamento serão 2 os classificados para a fase seguinte da competição, né? O primeiro sempre se classifica, né? E os times de segunda melhor campanha também, né? Que ficam ali em segundo também conseguem a classificação. O Guarani, geralmente, se consegue ali 4, 5 pontos, geralmente se classifica para a segunda fase, viu, Batistão? Bom, Júlio Nascimento, falando aí do Guarani, né? A primeira aparição do técnico em entrevista coletiva, o que você achou?
Importante, né, Batista? O Daniel Paulista, ele inclusive focou sobre o período de preparação. Faltam 21 dias para a estreia do Guarani no Campeonato Paulista. Daqui a 3 semanas enfrenta o São Paulo. E é um período, como colocou o Daniel Paulista, apertado, né? O Guarani ainda está recebendo jogadores do mercado, vem buscando reforços, mas tem esse período aí curto para trabalhar o elenco, que ainda está incompleto. E hoje uma informação muito importante, né? Nós trouxemos aqui na Rádio Bandeirantes o dia D sobre o futebol do Regis, se ele permaneceria ou não no Brinco de Ouro, mas o Regis optou pela proposta do Coritiba, se apresenta ao futebol paranaense na próxima segunda-feira, ou seja, o Guarani vai precisar buscar agora um novo camisa 10, Batistão. Ótimo, tudo bem. Eu penso da seguinte forma, é melhor assim, entendeu? Claro que é frustrante, né? Porque os torcedores bugrinos queriam vê-lo atuando aí essa temporada também, ele que fez um grande sucesso, temporada 2021. Mas o Regis tem que cuidar das suas coisas, o empresário dele, então ele vai seguir a vida dele. Ele terminou a competição valorizado, né? E alguns torcedores até entraram em contato comigo, Batista, pô, o Regis está sendo injusto, não foi legal com o Guarani. Eu não penso assim. O jogador é uma espécie de mercadoria, entre aspas, e o empresário sempre vai tentar arrumar para ele. Arrumar alguma coisa melhor para ele. O que o Guarani deveria fazer é exatamente ter desistido desta contratação lá atrás e já ter saído no mercado para repor a vaga. Não fez. Acho que foi um erro. O Guarani talvez tivesse uma outra expectativa, imaginasse que o Regis poderia abrir mão da proposta maior financeiramente do Coritiba e ficar no estádio Brinco de Ouro, porque ali ele se sentiu bem, titular absoluto, é ele mais 10, entendeu? Ele é titularíssimo. Mas o Regis preferiu uma proposta financeira melhor e não pode ser crucificado por isso. Eu também concordo, Batista. Acho que o cara tem, é claro e óbvio, eu dizia inclusive isso. Em alguns momentos o atleta pensa, no Guarani eu sou o cara, já estou familiarizado, né, já conheço o treinador, já sei como é que gosta de jogar, mas aí envolve uma série de coisas, né? O aspecto financeiro, né? A projeção do próprio jogador. Então isso daí é uma escolha dele. É uma escolha dele. É claro que é frustrante para o Guarani, porque perde um excelente jogador. Para mim, o melhor jogador aí da temporada, do ano passado. Né? Mas agora é o momento do Guarani para o plano B. Será que o Michel Alves já tem um plano B para contratar um meia? Porque vai começar o campeonato. E o Júlio Nascimento estava dizendo aí, né? Aliás, o Daniel Paulista na entrevista disse que o tempo é muito curto. E eu concordo, é curto demais. O Guarani está recebendo algumas contratações, alguns reforços. O treinador, você precisa ajustar o aspecto físico, né? Você precisa ajustar o aspecto tático, o entrosamento dos jogadores. E é muito pouco tempo, 21 dias. Pô, na minha época treinava 3 períodos, né? Hoje e não tenho 10, né? Hein? E não tenho 10 ainda. Né? Exatamente. E para um planejamento de um ano que vai ter aí que ganha mais uma competição que é a Copa do Brasil, você precisa ter um camisa 10, pô. Não dá para você ficar, mas aí tem o Persson. Não. O Guarani precisa ir ao mercado e trazer um meia com as mesmas características, do mesmo nível, se não melhor do que o do Regis. E é muito difícil, É difícil demais. É uma carência hoje no futebol brasileiro. Muita. Você vê aí a Série B, aí 2 se destacaram, o próprio Regis e o Jean Carlos. A menos que a diretoria do Guarani, o próprio Michel Alves, já tenha algo engatilhado, né, Batista? E porque o Guarani não iria, né, Gleger? Não iria anunciar antes de ter uma definição em relação ao Regis. E o Guarani, o ano passado, tinha 2 bons jogadores, né? O Regis e o Andrigo. Mas, infelizmente, aparentemente, aí os 2 não vão ficar. E o Andrigo já tem time, ô Júlio? Não, o Andrigo ainda não, né? Ainda não, né? O Gleger citou aí a situação do Andrigo. É igualmente difícil a permanência dele, mas, de repente, o Guarani, com a saída definida do Regis, né, Batista, pode até aumentar aí a proposta pelo Andrigo para convencê-lo a continuar em Campinas. Ele tem a proposta de renovação do Guarani, uma proposta do Operário, uma proposta do Novo Horizontino e uma proposta do futebol sul-coreano. Então ele tem aí algumas possibilidades para essa temporada de 2022 e não definiu o futuro ainda não.